Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais um texto de 2019, texto de 15 de agosto de 2019, e o título é Trilha Sonora. Vamos lá. Música é uma coisa mágica, não é mesmo? Ela tem a capacidade de nos transportar para outros lugares e outros tempos. Músicas contam histórias e gravam memórias. Algumas nos trazem lembranças de alegria, outras nem tanto. Algumas nos deixam com aquele sorrisinho bobo, outras fazem escapar aquela lágrima represada. Cantamos na dor para embalar a tristeza, mas também cantamos de felicidade e até dançamos para comemorar e extravasar a alegria. Poderíamos escrever nossa história através da música. Desde a infância, com as cantigas de roda, as inúmeras canções de bichinhos, borboletinha, coelhinho, sapo, patos, galinhas e até mesmo as donas aranha e baratinha. Passando pela adolescência, os mais velhos se lembrarão dos bailes, bailinhos de garagem e os mais jovens das baladas. E sempre tem a música do início do relacionamento, aquela que te faz lembrar de alguém sempre que a escuta. Depois, a música do casal, que ambos adoram e parece que foi feita para eles. E aquela dos finais, das despedidas, que só de pensar já dói. Música é remédio, às vezes conselho, muitas vezes conforto. E música, acima de tudo, é uma linguagem universal. Mesmo que não se entenda uma palavra, ela consegue nos invadir, emocionar, alegrar e atingir nossa alma. Eu acredito que cada um tenha a sua trilha sonora, aquela que marcou cada cena do filme da nossa trajetória, que deu o ritmo à vida. Então, fica uma sugestão: monte sua playlist, viaje no tempo e dance ao som da sua história. Quem não tem, né, a trilha sonora da vida, né, aquelas músicas que levam a gente para viajar no tempo, né? E assim, a minha trilha sonora, né, a que eu mais gosto são as músicas dos anos 80, né? Então assim, para mim acho que foi a melhor fase, foram as melhores músicas, né, essa época, né, dos anos 80. E eu sempre gostei muito de dançar, então música para mim é uma coisa que é muito presente, é fundamental. E é impressionante como a memória musical ela é muito forte, né? A época que eu fazia trabalho voluntário, que eu ia em asilos, uma coisa que eu percebi, e depois eu vi que tinha estudos realmente a respeito dessa questão da memória musical, que é uma memória que você não perde. E era interessante que tinha nesse asilo que a gente ia mais vezes, né, frequentava mais, tinha muitas senhorinhas lá, muitas pessoas com demência, né, e Alzheimer. E era impressionante como tinha uma senhora lá que eu ficava impressionada, como ela lembrava de todas as músicas que a gente cantava, músicas antigas, né, para elas, né? Não ia cantar músicas da atualidade, então a gente cantava as músicas mais antigas, né? Músicas que seriam mais do tempo delas, né? E é impressionante como isso fazia bem, né? E tinha uma lá que eu falava assim, meu Deus, mas ela sabe todas, e ela cantava todas. E tinha uma senhorinha uma vez que eu lembro que ela, é, às vezes eles ficam, quem tem esse tipo de doença, né, degenerativa, assim, tem momentos em que eles ficam um pouco agressivos, né? E tinha uma senhora que às vezes ela ficava nervosa, sabe? Ficava brava, queria que a gente fosse embora.
E teve um dia que a gente começou a cantar uma música, que acho que essa música representava alguma lembrança muito forte para ela. Mas assim, a mudança que teve nessa pessoa assim foi radical, radical, né? E aí ela levantou, ela quis dançar com a gente, assim, foi muito legal. O filho dela ficou super feliz, né, de ter visto essa mudança, né? Fazia tempo que ele não via a mãe dele assim, né? É, alegre, né? Com essa disposição. Foi muito interessante. Ela, assim, eu acho que música realmente ela é ela é terapêutica, né? A música é terapêutica, porque música é frequência. Tanto é que diz, né, existem aí informações a respeito das músicas clássicas que elas têm inclusive um potencial curativo, né, de trabalhar cura no nosso organismo, né? Algumas músicas é, de- tem uma do Beethoven aí que dizem, né, que ela tem esse potencial curativo, não sei se é a nona sinfonia, mas existem vários estudos a respeito das frequências, né, das músicas. Tanto é que tem aquelas frequências, né, o solfégio, que a gente escuta também, que são as frequências de vários hertz, né, que cada uma tem um potencial, tem a frequência do amor, a frequência da saúde, então tem vários tipos de músicas que realmente podem trazer benefícios até a nossa saúde física, a nossa saúde mental, emocional, né? Tem músicas que são boas, assim, inclusive para a gente ouvir quando está na hora de dormir, que elas, né, melhoram, causam um relaxamento, melhoram a qualidade do sono. Ouvir, por exemplo, a Ave Maria. Eu gosto muito de ouvir Ave Maria antes de, assim, deixar tocando e dormir escutando. É, é uma música que tem uma energia muito poderosa, uma energia muito forte. Só que é lógico, a gente, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba buscando essas músicas, né, nas plataformas que a gente tem, né, YouTube, Spotify e tal. E a gente não, por exemplo, eu não tenho grande conhecimento a respeito de frequências musicais. Então, existe a possibilidade também de algumas músicas que estão lá, né, descritas como músicas é, que sejam boas, né, para a gente ouvir, mas que podem estar contaminadas com algumas coisas, né, para que não são tão boas, né? E principalmente quando a gente vai ouvir alguma coisa que, quando você vai ouvir na hora que você vai dormir e tal, são coisas que afetam, né? Entram muito no subconsciente. Então a gente tem que realmente buscar canais em que a gente confie, né? Que a gente saiba a procedência, saiba as pessoas que estão ali trabalhando aquelas frequências, né? Inclusive eu lembro de um grupo que um músico alertou a respeito disso, de falar, olha, cuidado, vocês que ficam buscando aí essas frequências para ouvir na hora de dormir, muito cuidado, porque quem não conhece, quem não é músico, não conhece as frequências, elas podem ser manipuladas e podem levar a efeitos não tão positivos, né? Então, por isso que a gente tem que é, sempre buscar coisas confiáveis, né? Quando a gente vai ouvir mesmo nas plataformas que a gente costuma acessar. Então, como eu acho assim, eu vou muito pelo que ressoa comigo. Muitas vezes eu estou escutando alguma música e aquela música assim, causa um desconforto. Então eu já sei que a frequência ali não ressoa comigo. Então eu procuro também usar da minha sensibilidade, né, para escolher, né, as músicas. Tem músicas que eu escuto que aquilo, quando aquela a música que você está escutando te traz uma sensação boa, uma energia boa, você se sente bem, provavelmente aquela frequência
né, ressoa com você e vai te trazer benefícios. Agora, quando você está escutando alguma música, mesmo que ela fala, ah, essa música é curativa, darará, mas está te causando algum desconforto, então aquela música não ressoa com a sua frequência. Então não é algo que vai te fazer bem, né? Mas, no geral, música, principalmente as músicas que fazem parte da nossa história, né? As músicas que a gente ouvia na adolescência. Quem é um pouco mais velho lembra das músicas, né, dos bailinhos de garagem, que eram muito bons, né? Era aquela coisa inocente, não é? Assim, as coisas mudaram muito, né? Então, naquele tempo era aquela coisa mais inocente, aquela coisa da paquera, né? E das músicas que e às vezes você lembrava né, daquela pessoa que você gostava. E fora músicas que fizeram parte realmente da nossa vida, das que a gente gostava mesmo de ouvir, né? Algumas estão relacionadas a momentos, outras simplesmente é porque fazem parte do nosso gosto musical, né? Que eu sempre gostei muito de rock, então sempre ouvi muito, porque era uma coisa que eu gostava, mas assim, eu gosto de vários estilos, né? Posso dizer que sou uma pessoa eclética em termos musicais. Só não, assim, as músicas atuais que não me atraem, na maioria não me atraem muito, assim, tem algumas que na verdade eu nem considero música, né? Tem umas coisas aí que, pelo amor de Deus, né, gente? Que é difícil da gente dizer que aquilo é música, né? Então, mas as músicas, no geral, eu gosto mais das músicas antigas, né? Mas hoje em dia ainda tem algumas músicas, né? Alguns músicos bons, tem algumas músicas, alguns músicos novos surgindo com algumas coisas interessantes também, né? E tem aquelas coisas que, né, são músicas que a gente deveria evitar, né? Porque como a música ela é frequência, ela interfere realmente no nosso emocional, no nosso campo energético. E algumas músicas, elas são realmente, elas têm uma energia extremamente baixa. E isso afeta também a nossa energia, o nosso emocional, o nosso psicológico, o nosso estado mental, que são frequências que a gente deveria evitar. E algumas até fácil da gente perceber, né? Até pelas letras, tem umas letras que não trazem, que trazem uma mensagem ruim, até com algumas expressões de baixo nível. Então, esse tipo de conteúdo não é relevante para a gente, não é benéfico. Então, são coisas que a gente deve evitar. E tem aquelas músicas que fizeram parte da nossa história que a gente gosta de ouvir, né? Que traz boas lembranças, até a gente às vezes tem vontade de sair dançando aí, ouvindo, lembrando, né? Dos tempos em que aquelas músicas trazem boas memórias, né? E, a, e como eu digo no texto, se a gente de repente quiser criar uma playlist, a gente consegue fazer a trilha sonora da nossa vida, né? Se lembrar das suas músicas desde lá da infância, que faziam, que a gente brincava, né? Quem é mais velho também vai se lembrar das brincadeiras, das cantigas de roda, que a gente era uma tradição, a gente costumava, né, nas escolas, ou mesmo quem brincava na rua, né, brincava com os amigos na rua e a gente cantava essas musiquinhas. Então, a gente consegue criar uma viagem é, através da música e ir criando a trajetória da nossa vida através da música. A gente vai lembrando as músicas da infância, depois da adolescência, depois
da juventude, começo de namoros, né? Aquelas músicas românticas que a gente ouvia e que às vezes naquela época a gente usava a expressão, né, de ficar na fossa, ai, ficou na fossa, e ficava ouvindo aquelas músicas românticas. Inclusive, esses dias eu escutei uma música que eu lembro que é uma música da minha adolescência, e que era uma música assim que eu ouvia e eu chorava, porque foi uma época de decepções amorosas. Então, aí hoje, mas lógico, hoje me trouxe a memória, né, desse tempo, mas assim, foi uma coisa assim até divertida, né, de pensar, porque a gente quando está passando pela fase da adolescência, tudo é exacerbado, né, as emoções, né, os sentimentos, tudo é o fim do mundo, né, quando você termina uma relação, né, nessa fasezinha, né, meio ainda é, é muito imaturo ainda, né? Tudo é novidade, então assim tudo é extremamente mais intenso, né? Então mas foi engraçado lembrar também disso. E assim, eu acho que assim, se de vez em quando a gente parasse, né, e fosse e buscasse, né, essas recordações, essas memórias boas, ou através da música, né, isso faz bem pra gente, né? É bom de vez em quando. A gente às vezes está tanto nessa correria, né, de fazer as coisas, de faz isso, faz aquilo, e esquece que às vezes a gente está estressado, de repente se buscar lá uma playlist de músicas que trazem boas memórias para a gente, boas lembranças, isso é uma coisa simples de fazer, mas que pode mudar toda a energia do nosso dia, né? Então, fica aí a dica, né? Para a gente criar a nossa playlist, né? Da nossa vida, né? A nossa trilha sonora. E de vez em quando a gente estiver, né? Naqueles dias que a energia não está tão boa, não está tão legal, quem sabe usar isso como uma terapia, né? Trazer de volta aquelas memórias através da música, que a música é uma energia tão boa, né? É, inclusive, quando no trabalho que também eu fazia no hospital, era através da música. E quantas vezes a gente viu pessoas mudarem totalmente o estado físico até, pela, pela energia que a música trazia, pelas lembranças que a música trazia, pela alegria que a música trazia. E mudava totalmente o panorama ali, né? O estado da pessoa. Né? Eu lembro um caso que me marcou muito foi de uma moça que ela estava muito brava, muito brava. Quando a gente entrou no quarto dela, ela não queria nem olhar para a cara da gente. E a gente tentou brincar com ela, tudo, e ela não queria saber. E tinha uma outra paciente do lado, e aí ela pediu para cantar um louvor. Muitas pediam para cantar louvor, né? Inclusive aprendi músicas muito que eu não conhecia, né? Nesse trabalho aprendi músicas lindíssimas. E aí nós começamos a cantar, e de repente essa moça, ela virou para a gente e falou assim: ah, vocês sabem cantar uma música lá que ela pediu, eu não lembro agora, e a gente não sabia, justamente, e era um louvor também, mas esse daí a gente não conhecia. E aí a gente falou: ah, a gente não sabe, mas você não sabe cantar? Ah, canta aí, quem sabe a gente ouvindo, lembra, tal. E ela começou a cantar. E olha, gente, essa menina, que ela tava com dor, ela tava brava porque ela tava com dor e ela já tinha tomado medicação, não podia tomar de novo, e ela tava muito brava com os enfermeiros, com todo mundo. E aí ela começou a cantar, começou a cantar, começou a cantar, e aí ela desembestou. E ela começou a cantar uma atrás da outra, e no fim, aí depois a gente, né, teve que sair, que a gente tinha que ir para passar nos outros quartos e tal. Mas foi interessante que a gente andava no corredor e essa menina continuou cantando. Então, assim, ela esqueceu a dor
por conta dela ter começado a cantar. E músicas que faziam muito sentido para ela, né? Músicas é, que tinham mensagens positivas, né? De força, porque aí depois a gente cantou outras que a gente conhecia também, e ela conhecia, e ela cantou junto, e a gente saiu do quarto e ela continuou cantando. Então isso fez toda a diferença, né, para ela. Então, assim, para vocês verem como a música ela pode realmente trazer uma mudança energética, né, na vida, no dia da gente, naquele momento que às vezes você está um pouco triste com alguma coisa, estressado, irritado. Então, que a gente consiga se lembrar de usar mais esse método terapêutico para trazer positividade, né? Mudar a energia do nosso dia e trazer alegria para a nossa vida, tá bom? Então, isso fica aí essa dica, tá bom? Da trilha sonora da nossa vida. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.